Capítulo 2 Amor de outra vida. Pergunta: durante o sono a alma repousa como o corpo? Resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Pergunta: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Resposta: certo. E muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Podeis ter sem que os suspeiteis amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Os médiuns, mais que qualquer outras personalidades, têm a possibilidade de se transportar em corpo espiritual ou em perispírito, de um a outro lado da Terra como do invisível, e aí se entregarem a atividades de variados matizes. Frequentemente eles o fazem, conquanto nem sempre conservem lembranças das operosidades afetivas, ao retornarem ao cárcere corporal. Ditosa criatura médium ou não, que operosa, passiva às advertências do dever, como as benfazejas inspirações da própria boa vontade, emprega tais oportunidades a serviço de causas justas ou nobres, a bem do progresso próprio ou alheio, dando-se a lides meritórias, desdobrando-se ininterruptamente em ações produtivas em torno do amor e da fraternidade. Minha querida Pamela era médium, muito embora os absorventes deveres da profissão escolhida para a própria manutenção, modesta e obscura, preferindo refugiar-se no anonimato de uma banca de oficina, quando possuía talento e aptidões para mais elevados desempenhos, e isso, como dissemos, por desejar esquivar-se ambientes que favorecessem o domínio das seduções. Era bem certo que aos sábados ela se permitiu ensejo de reuniões com os veros companheiros de ideal cristão, na sede de um ou outro agrupamento de espiritistas afins. Do invisível eu me propunha auxiliá-la em seu progresso, quanto me permitissem as possibilidades e os méritos dela própria, enternecido ante o desejo por ela perseverantemente apresentado, de se enobrecer moral e espiritualmente aos fulgores dos ensinos divinos, renovando o próprio caráter diariamente e se habilitando consequentemente de todas as formas para encargos e missões conferidos pela ciência do invisível, de que era, como sabemos, aprendiz convicta. Por isso mesmo, do alto, eu recebi algumas vezes permissão para oferecer-lhe refrigérios espirituais muito variados, dentre outros, facultar possibilidade de vigilância para viagens em corpo espiritual, que muito gratas seriam ao seu coração, uma vez que assim também aceleraria o bom desenvolvimento das faculdades mediúnicas, que em sua organização perispiritual floresciam formosas, prometedoras de abundantes messes doutrinárias, frutos de abençoados labores do seu espírito, através de serviços evolutivos dentro do tempo. Não raro, portanto, imersa sua frágil vestidura carnal em sono profundo, sono que eu procurava comumente aprofundar para a letargia com hábeis descargas magnéticas, para maior segurança e a benefício dos seus próprios dons. Pamela, parcialmente desprendida, mas muito lúcida, como geralmente ocorre com os sensitivos grandemente passivos, alçava a mente ao infinito, em súplicas férvidas e veementes, para que seus mentores espirituais lhe permitissem rápida visita a Zurique, na Suíça, onde, uma vez afrouxadas as ataduras magnéticas que comprimiam suas faculdades nas cadeias do corpo carnal, sabia existir alguém que lhe era muito caro ao coração, mas do qual em vigília só se recordava, através do que julgava tratar-se apenas de um sonho, não obstante as instruções aprendidas nos códigos da ciência espírita. Discretamente assistida, portanto, por mim, como por vigilantes do plano invisível, pois não nos permitíamos intervir diretamente em assuntos pertinentes ao livre-arbítrio de cada um. Repeti as visitas à formosa cidade do centro da Europa, perlustrava com desembaraço as ruas silenciosas e limpas, a que muitas vezes camadas de neve branqueavam. Dirigia-se a um vetusto edifício de 3 andares, sombrio e entristecedor.
Penetrava a singelo aposento onde um jovem louro e esbelto repousava adormecido e murmurava, atraindo ternura infinita: Bentinho. Um fantasma, como que envolvido em denso véu de neblina, elevava-se do envoltório masculino que se estirava sobre o leito, vencido por sono reparador. Apertava nos braços ternamente, osculando-a com doçura e saudade, e enlaçando-a pela cinta, desciam ambos as escadarias estreitamente enleados para aprazível passeio pelas ruas de Zurique. Era com efeito duas almas enamoradas que se buscavam através das distâncias e que em espírito se encontravam para terno convívio, atraídas pelas vibrações dos próprios pensamentos que evocavam um passado remoto, no qual se haviam ardentemente amado, vivendo uma outra existência planetária, ainda e sempre unidas por indissolúveis laços espirituais. Todavia o jovem, por ela denominado Bentinho, era agora suíço de nascimento, trazendo nome por ela desconhecido, pois que sem época já extinta e existência pregressa, o conhecera por aquele apelido. A verdade era que no presente chamava-se Maximiliano Niemeyer, era de origem alemã, e tornara-se conhecido no grupo de relações que cultivava apenas pela abreviatura de Max. Culto, esbelto, corado e sadio, Max, no entanto, carecia de bens de fortuna, não obstante a brilhante tese de agronomia que defendera na universidade de sua terra natal. Se as faculdades psíquicas de Pamela, por mais lúcidas e desenvolvidas ainda, lograssem destacar pormenores, perceberiam que seu amorável amigo trajava-se modestamente, sofria privações na triste mansarda do terceiro andar, e se entristecia com a impossibilidade de emigrar, para se permitir livre curso às ambições que nutria, atendendo às imperiosas necessidades por que se via sitiado. De certa feita, durante confortativos devaneios espirituais pelos jardins perfumosos de Zurique, confessou a Pamela ao fiel companheiro de outras vidas: Pesa-me profundamente a solidão em que vivo, apartado do teu amoroso convívio, minha querida Esmeralda. Tua ausência de minha vida desencoraja-me e penaliza-me, não permitindo trégua ao meu espírito para integralmente esquecer ao drama atroz que nos separou. Apenas durante esses nossos rápidos encontros, logo lenitivo e valor suficiente para me permitir arrastar o fardo da existência. Durante a vigília, no decorrer das lides cotidianas, não passo de um coração insatisfeito a quem tudo falta, um homem entristecido que não consegue atrativos ao redor de si, e cujo caráter vai descambando para a desgraça e para a neurastenia. Agora, na esperança de conseguir refrigério para a nostalgia que me crucia, acabo de me filiar a um grêmio humanitário, onde o estudo do idioma Esperanto será indispensável. Peço-te, minha querida, que imites o meu gesto lá em tua pátria, pois sei que existem núcleos disseminadores do fraterno idioma pelo mundo inteiro. Quem sabe assim chegaremos a corresponder-nos um dia, através de alguma revista ou jornal de propaganda do Esperanto, já que nossas almas se buscam ansiosas, sem outras possibilidades ou oportunidades de se avistarem senão as que nos permitem o sono do corpo físico. Amanhã despertando, tu no Rio de Janeiro e eu aqui em Zurique, teremos olvidado tudo quanto nos falamos, apenas logrando a impressão deliciosa de um lindo sonho de amor. Cultivando o Esperanto, porém, será mais do que provável que com facilidade nos ponhamos um diante do outro, renovando depois para o futuro a felicidade que tão duramente nos foi arrebatada no passado. Nenhuma regra das leis que regem o mundo espiritual, pelas quais me oriento, coibia-me recordar a Pamela quando em vigília, uma vez que outra, a promessa feita ao ansioso Max, durante as curtas evasões em corpo astral. Eu o fazia, pois, discreta e gratamente, sempre que possível, servindo-me do auxílio de sugestões sutis, mesmo criando pequeninas oportunidades aparentemente filhas do acaso. Aos espíritos também é grato uma outra gentileza para com aqueles, humanos ou não, que lhes ficam na rota. E assim agindo, que mais faria eu se não observar as lídimas leis da fraternidade?
O Esperanto está a serviço da fraternidade, como a beneficência a serviço do amor. E introduzir a mocidade ao seu estado racional é adverti-la a se preparar para um futuro radioso, que tenderá a enlaçar a humanidade no mesmo elo de vibrações afetivas. Com efeito, o assunto interessava vivamente a jovem espiritista, visto que os adeptos da doutrina dos espíritos cedo compreendem o valioso concurso do idioma Esperanto ao ideal de unificação humana que esposam, retendo na subconsciência o veemente apelo do amável companheiro de giros espirituais. Assim, as minhas insinuações durante sua vigília, pouco a pouco, o espírita, que sabe melhor ainda que qualquer outro idealista, encontra no Esperanto afinidade e ensejos para o desdobramento dos dilatados sonhos de solidariedade humana que lhe transbordam do seio. Pamela estudou com dedicação e prazer. Retirou das próprias horas de lazer os melhores momentos e entregou-se ao nobre serviço, sinceramente aspirando a penetrar os segredos da sua construção literária. No fim de algum tempo, tornava-se colaboradora de apreciadas revistas esperantistas, e tão vastas eram as suas preocupações, ampliando atenções pelo mundo inteiro, pois logo de início alargara o círculo de suas relações, através de correspondências amistosas com habitantes, até das mais remotas regiões da Europa e da Ásia, que não se apercebia de que o tempo transcorria rapidamente, aproximando-se o momento em que completaria as 25 primaveras. Certa noite, ao dirigir-se para a sala das reuniões na sede do núcleo espírita que frequentava, Pamela viu sobre pequena cadeira uma revista lhe deixada casualmente. Tomou-a e, reconhecendo ser escrita em Esperanto, interessou-se, pondo-se a folheá-la. Em dado instante surpreendeu-se. Acabava de descobrir uma informação, acompanhada de clichê do seu autor. Tratava-se de um jovem agrônomo suíço, autor de laureadas teses agrárias, o qual não só desejava transferir-se para a América do Sul, como até oferecia seus serviços profissionais a lavradores brasileiros, por pequena remuneração, simpatizante que se confessava da grande e futurosa nação que é o Brasil. Chamava-se Max Niemeyer. Contava 30 anos de idade e indicava a própria residência em Zurique para quaisquer eventualidades. Profundamente impressionada, a herdeira do comendador Barbedo interrogava-se, enquanto o erudito presidente da instituição convidava a assistência ao recolhimento que antecede a abertura das ditas reuniões. Onde já vi eu tão doce expressão de olhar, e o sorriso amável e franco estampados naquele clichê? Max Niemeyer, onde vi, Deus meu? Conheço porventura? Não, certamente, pois reside na Suíça. Orou por ele comovida, adivinhando em angustiosas dificuldades financeiras, dado noticiário a seu respeito, desejando-lhe boa sorte nos intentos. Todavia, ao término dos trabalhos da respeitável assembleia, procura o possuidor da revista e roga-lhe a gentileza de lhe permitir levá-la consigo. Passaram-se os dias em outra revista do mesmo idioma, encontra a idêntica informação, dessa vez, porém, acompanhada de formosa e fecundíssima tese sobre a cultura da cana-de-açúcar, tão apreciada e cultivada no Brasil, e da melhor forma de irrigações para as searas dos climas tropicais. Encantada como futura fazendeira, decidiu-se a felicitar o autor pela comprovada sagacidade e compreensão de climas tão diversos daqueles em que vivia, nele percebendo o trabalhador estudioso, além de culto companheiro de ideal esperantista. Não vacilou, portanto, e teceu excelente e vívido comentário em torno da agricultura no Brasil, onde escasseiam as searas, oferecendo literalmente ao ilustre autor das aludidas teses, terminando por felicitá-lo pela inconfundível competência comprovada, quer como técnico de agronomia, quer como emérito beletrista esperantista,
remetendo-lhe igualmente encantador soneto bucólico, em que messes surgiam como bênçãos dadivosas do céu, sobre aqueles que se preocupam com o sagrado amanho das sementeiras, nas entranhas fecundas e generosas da terra. Como seria de esperar, amável correspondência estabeleceu-se entre os dois jovens esperantistas. Confessavam ambos, no decorrer de assíduas epístolas, que se julgavam unidos por laços de afinidades indefiníveis e recíprocas. Insólita confiança levou a perseverar nesse eterno meio de comunicação, vinculando a mútua simpatia que intelectualmente os atraía. A verdade era, porém, que sem que ambos pudessem sequer conhecer mentalmente a origem de tão grande atração, seus espíritos desde muito se conheciam e amavam, e até como já vimos, se encontravam com frequência durante a letargia do fardo corporal terreno, porquanto Pamela, a quem faculdades mediúnicas belíssimas engrandeciam o caráter, se transportava à procura do amigo bem-querido, já que esse, dada a ignorância das ciências transcendentais, não cultivando devidamente os poderes da alma, seria impotente para mesmo espírito transpor com segurança os imensuráveis espaços, em busca daquela cuja lembrança se decalcava ocultamente nos refolhos da sua alma como nos arcanos do coração. Fotografias e confidências foram trocadas, ambos a si mesmo confessando que as doçurosas emoções de um grandioso sentimento afetivo penetravam não apenas as potencialidades dos seus espíritos, mas ainda todas as horas que viviam. Finalmente 5 anos se escoaram, lentos e exaustivos, desde aquela manhã luminosa e abrasadora de estio, em que Pamela ingressara na vida ativa da grande metrópole, e acabava ela de completar as 25 primaveras, quando certa tarde, ao chegar ao humilde domicílio de volta do trabalho, aguardava a substanciosa correspondência do procurador, convidando-a a uma visita ao seu escritório, a fim de tomar posse da herança que lhe couberá, por morte do comendador Siqueira de Barbedo. Preenchidas todas as formalidades legais, Pamela foi reconhecida legítima proprietária da fazenda de Santa Maria, localizada nos arredores de certa cidadezinha, aprazível e fresca do estado do Rio de Janeiro, como da grande fortuna em valores móveis que acompanhavam, não se excetuando nem mesmo as joias da família de Barbedo. Urgia, no entanto, deixar a capital formosa, transferir-se para a vetusta propriedade, passar em revista e dirigir finalmente o que de mãos tão generosas receberá, como que por magia de um sonho encantador. E foi assim que, por outra clara manhã de um dia de verão, aquela jovem singular, que vivera só na colmeia ardente de uma grande cidade, sem se contaminar no opróbrio de quaisquer deslizes, rumou para o interior do país, tomando uma passagem de primeira classe no antigo prefixo S1, central do Brasil, o qual partiu resfolegante e barulhento da estação Dom Pedro II. Serena e altiva, não se lhe descobria nas feições calmas e regulares, nem o júbilo da cobiça satisfeita, nem a alacridade daquele que se supõe triunfante sobre as glórias do mundo. Contemplava a paisagem simplesmente despreocupada, enquanto o ligeiro comboio vencia distâncias. Observei-a comovido, e um sorriso aflorou aos lábios do meu espírito. Murmurei-lhe ao ouvido, valendo-me das ondas vibratórias da intuição: que o Senhor seja contigo, minha querida Pamela. Eu sabia que, sob as bênçãos protetoras da doutrina do amor e da luz, lograrias suficientes energias para a vitória dos testemunhos na batalha contra ti mesma, espancadas que foram as últimas sombras que te entenebreciam a consciência no contato com os ardores das seduções humanas que soubeste vencer. Que novas e mais flóreas energias reanimem tuas forças intrínsecas nos testemunhos das realizações que hoje inicias nos áureos campos da beneficência e do amor ao próximo. Era uma página que se voltava sob meus olhos no imenso livro da vida, de um espírito em marcha pelos caminhos da redenção.